somos necessitados do seu amor, do seu perdão, do seu favor, e nós reconhecemos os nossos erros, as nossas imperfeições, os nossos pecados, e isso é necessário, reconhecermos os nossos pecados diante dele, porque ele é o único que pode te perdoar, te transformar, porque ele é o único que pode nos limpar, porque ele é o único que pode fazer nova todas as coisas em todas as áreas das nossas vidas. E quando nós nos deparamos diante da grandeza dele, do poder e do senhorio dele, é assim que nós nos vemos, falhos, necessitados, errantes, mas ele nos amou com amor eterno e com laços de bondade ele nos atrai para a sua presença. Sabe, quando Jesus foi para a cruz, aconteceu algo extraordinário ali. Ele morreu pelos nossos pecados e pelas nossas imperfeições. E diante dele estavam dois homens. Um homem que disse assim: você não pode salvar a si mesmo, como vai nos salvar? Mas de um outro lado existia um homem que ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E Jesus olha para ele, dilacerado, espancado, carregando o pecado da humanidade nas costas. E ele diz: em breve, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Sabe, eu sinto muito forte no meu espírito nessa noite. Isso não é vergonha, que nós precisamos nos arrepender diante dele, que nós precisamos confessar os nossos pecados diante dele, porque quando ele vem, nós reconhecemos os nossos erros e as nossas imperfeições, e somos todos falhos diante dele, procurando a sua presença, o seu amor e o seu favor. Quando nós nos decepcionamos, nós pensamos em deixar tudo, nós nos distraímos com coisas que não é a sua vontade e acabamos ficando pior do que poderíamos se estivéssemos corrido para a sua presença, ao invés de termos corrido para as coisas desse mundo. E eu sinto muito forte aqui que o Senhor está liberando perdão sobre nós, liberando reconstrução sobre nós, liberando o seu amor sobre nós. Sabe, talvez você veio aqui nessa noite e você veio aqui dizendo assim: Deus, eu preciso de uma transformação, porque eu não aguento mais errar onde eu estou errando. Eu quero te dizer uma coisa: você veio no lugar certo e Ele está te esperando aqui, justamente para que você possa receber esse perdão, esse amor e esse favor sobre a sua vida. E nós vamos cantar mais uma vez. E talvez você está angustiado aí, abatido. Eu não sei o que você está sentindo, mas eu sinto que Deus está chamando pessoas aqui nessa noite. Eu sinto de orar por pessoas para romper sobre a sua vida em alguns aspectos que você já está escravizado ou escravizada há muito tempo sobre pecados repetitivos. O Senhor está te chamando para esse lugar nessa noite, para te libertar, para te curar, para te transformar, para te renovar. Você que deseja receber um toque do Senhor, vem aqui na frente. Isso não é vergonha, porque todos nós somos falhos e errantes diante de Deus. Vergonha é nós deixarmos a nossa vida e padecermos e irmos para o inferno. Vergonha é a nossa salvação ser perdida. Vergonha é nós não entendermos que a nossa vida eterna está em jogo. Vergonha é nós vivermos frustrados, oprimidos pelo diabo. E nessa noite o Senhor está aqui para tocar os nossos corações. E nós vamos dizer mais uma vez: Tu és adorado neste lugar. Eu vejo o Senhor tocando corações. Se renda diante dele, porque Ele está te chamando aqui nessa noite, porque
Ele vai transformar sim a sua vida. Você não nasceu para viver deprimido dentro do quarto. Eu vejo muitos jovens deprimidos dentro do quarto, que você olha e fala assim: eu não consigo sair desse ciclo. O Senhor te trouxe aqui porque Ele vai quebrar esse ciclo nessa noite, porque é uma noite nova. Ele está aqui, o grande está aqui, o lindo está aqui, o poderoso está aqui, e diante desse poder tudo cai. Diante da sua presença nós vamos dizer mais uma vez: tu és adorado. Enquanto você adora, as cadeias caem, os grilhões caem, as correntes caem, e você sai livre, porque foi para a liberdade que Cristo te chamou. Para a liberdade Ele te chamou. Vamos dizer mais uma vez: entregue o seu coração ao Senhor.
diante dele você pode receber cura sem julgamentos, porque ele te ama. Com amor eterno ele te amou e com laços de bondade ele sempre te atrai para a presença dele.
sinto que Deus também está liberando muito enchimento do Espírito Santo. Então levante suas mãos onde você está e peça: Espírito Santo, me enche da sua presença. Sabe, quando nós somos curados ou nós recebemos aqui um toque do Senhor, nós precisamos encher a casa com a presença do Espírito Santo. Então levante suas mãos e diga: Espírito Santo, eu quero ser cheio da sua presença. Fala: Pai, em nome de Jesus, me dá mais do Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo não como um evento, mas como uma mentalidade. Eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo todos os dias, independente de situações. Eu posso viver cheio do Espírito Santo. Me enche do Espírito Santo, mais de Ti, Senhor. Espírito Santo, eu preciso Te ouvir nessa noite. Eu preciso ouvir a Sua palavra. Eu preciso absorver a Sua palavra. E eu preciso colocar em prática a Sua palavra. Por isso eu te peço, me capacita isso, porque o Senhor é o Espírito da verdade, que me guia por toda a verdade. Em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Quantos perceberam o amor e o cuidado de Deus, uma paz fluindo nesse lugar? Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia. Nós vamos ler João capítulo 7, versículo 27. João 7, versículo 27. Que diz assim: mas como pode ser... Eu vou esperar a galera abrir aí. Eu vou esperar vocês primeiro fazer, sabe o quê? Instalar o aplicativo que vocês instalaram. Quem desinstalou o aplicativo nesses dias? Glória a Deus, a galera está firme. Não pode desinstalar o aplicativo, a gente tem que deixar instalado e ler constantemente. Ó, eu não me esqueço de uma parada que aconteceu uma vez, quando a gente chegou aqui na igreja, e isso marcou na minha mente. E eu lembro que eu cheguei com meu irmão, e ele tinha 11 anos, e eu tinha 13. E cara, se liga só, aí a gente chegou aqui, Deus falou com a gente foi para acampamento, ainda novo ali, o Espírito Santo tocou na gente. Aí eu lembro que meu irmão chegou com a Bíblia, e ele falou assim para o pastor Paulo, que é o nosso apóstolo hoje. Ele falou assim: cara, ele falou assim: pastor, agora eu entendi quem é Jesus. E só que tem o seguinte, eu estou dormindo com a Bíblia. Toda noite eu durmo com a Bíblia. Aí o pastor Paulo olhou para ele e falou assim: mas você tem que ler a Bíblia também, não só dormir com a Bíblia. Então, mais do que o aplicativo no celular, a gente precisa ler a Bíblia, comer a palavra de Deus, amém? E nós vamos falar João 7, 27, que diz o seguinte, vai ser reproduzido ali. Mas como pode ser este homem? Sabemos de onde ele vem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque a sua palavra está aqui, a sua palavra nos transforma. Te agradecemos pela sua presença que está liberada aqui, Senhor. Te agradecemos pelas curas que já houve, pelas transformações. Senhor, te agradecemos pelos ciclos de prisão que já foram quebrados nessa noite. E te agradecemos porque nós sabemos que novos começos começaram aqui nessa noite. Porque quando o Senhor aparece, muitas transformações acontecem, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso eu te peço, Espírito da verdade, nos guia na pregação dessa palavra, também nos guia para receber essa palavra, para absorver, para colocar em prática, que nós possamos sair daqui mais profundos em Ti, mais fervorosos no Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós lemos esse versículo que fala, na verdade, aonde os fariseus eles estavam numa discussão, e aí eles vão dizer o seguinte, no 7:27, todavia, eles estavam falando se Cristo era o verdadeiro, se esse era o verdadeiro Cristo ou não.
E aí eles vão chegar nesse versículo 27, que diz: todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Olha só, o que estava acontecendo aqui, na verdade, esses homens, Cristo estava diante deles, e eles não reconheciam que esse era o Cristo. E contudo, eu quero compartilhar sobre Davi. Recentemente eu estava lendo sobre Davi, e algumas coisas o Espírito Santo chamou a atenção, porque Davi é um jovem, e nós somos jovens na presença de Deus. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui para nós é, que mesmo você sendo jovem, você pode viver todos os planos e projetos de Deus para a tua vida, e você pode viver grandes coisas em Deus na sua vida, amém? Ah, mas será mesmo? Porque eu falho, eu erro, e eu tenho os meus problemas, mas Davi também tinha os seus problemas. Olha só, quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi é um menino que é ungido a rei, ainda na sua infância. O profeta vai até a casa do seu pai, e o que está acontecendo ali? O profeta chega diante do seu pai, e Davi está arando a terra, cuidando de ovelhas, e quando o profeta enviado por Deus chega à casa do seu pai, o seu pai nem apresenta Davi diante do profeta, do homem de Deus que iria ungir o próximo rei de Israel. E aí o profeta diz assim: cara, é o seguinte, eu não saio daqui, não tem mais nenhum filho. E aí o pai olha e fala assim: olha, todos estão aqui, os aptos, os caras fortão, treinava, 1% de gordura, preparado na batalha, tá ligado? Aqueles mais prováveis, aqueles mais, tipo assim, o cara era popular, e tipo assim, treinado na batalha, esse é o cara que vai ser rei. E aí, o profeta chega e pergunta para o pai de Davi: tem mais alguém? E aí ele fala assim: ó, tem um menino que ele está arando a terra e cuidando das ovelhas. E aí o profeta diz assim: enquanto ele não chegar, nós não vamos iniciar essa reunião. E aí quando Davi chega, a Bíblia vai dizer que Davi, ele entra e Deus fala no coração de Samuel, o profeta que ungiu o rei, que seria aquele menino. Então a primeira coisa que a gente pode aprender aqui é que talvez você tenha vivido uma vida, o contexto familiar, e talvez a tua família quebrou lá atrás, ou você viveu uma vida de improbabilidade. Eu quero te dizer uma coisa: Deus te escolheu, por isso que você está aqui essa noite. Por isso que você conheceu a Cristo, e não importa de onde você veio, o que importa é o que Ele pode fazer a partir de hoje com você. Sabe, a Bíblia diz que quando nós lemos a genealogia de Jesus, Jesus ele é ligado a uma prostituta que é Raabe. Por que a genealogia de Jesus passa por uma prostituta? Porque no reino de Deus não importa o seu passado, mas o que importa é o seu presente e futuro, porque Ele faz nova todas as coisas. E quando nós olhamos para Davi, Davi recebe uma unção para ser rei, e todos nós aqui sabemos e temos sonhos, que não somente são sonhos nossos, mas são sonhos que Deus colocou no nosso coração. Você sabia que talvez você olhe muitas vezes para um cargo numa empresa, ou talvez você olhe muitas vezes, tipo assim, para uma casa, para uma posse, e você sabia que muitas vezes Deus colocou isso no seu coração, e não é apenas um sonho seu? É isso. É uma verdade. Você sabia que talvez você olhe para a tua vida e fale assim: cara, eu vou viver isso, isso e aquilo, e muitas vezes você fala assim: não, é só um sonho meu. Não, muitas vezes, na maioria das vezes, Deus colocou isso no teu coração, mas você precisa desenvolver isso. E olha só, Davi, esse cara é ungido a rei, e ele ainda era menino. Só que Davi, ele quando é ungido a rei, ele está vivendo uma vida de preparação para se tornar um rei. Porque a Bíblia vai dizer que Davi, depois que é ungido a rei, certa vez Davi chega diante de uma batalha onde está Golias, e aí Golias está ameaçando o povo de Israel, e Davi olha para aquilo e fala assim: cara, eu vou enfrentar essa parada, velho. Porque na verdade Davi estava interessado na recompensa também, que era filha do rei. Então Davi estava de olho na gata também.
ele estava de olho na recompensa, mas ele olha para aquela situação e olha só, e o gigante diante dele ameaçando o povo de Israel. Davi olha e chega em Saul, que era rei, e diz assim: Saul, a parada é o seguinte, cara, eu vou enfrentar esse Golias. E aí ele chega diante de Saul e Saul fala assim: Davi, não dá, cara, porque Golias, ele é um guerreiro preparado desde a sua juventude, e você só é um menino que está cuidando das ovelhas do seu pai. O que você pode fazer por eles? O que você pode fazer contra ele? Como você pode vencer essa batalha? E aí a Bíblia vai dizer que Davi olha para Saul e ele diz assim: Saul, você não está entendendo, cara. Quando eu cuido das minhas ovelhas, vem um urso, e aí esse urso quer matar as ovelhas, e eu matei um urso. Enquanto eu cuidava das ovelhas, veio um leão, e esse leão quis matar as ovelhas, e eu matei esse leão. Então eu matei um urso e um leão, e agora eu vou em nome do Senhor para matar Golias. Sabe o que eu entendo com isso e trago para nós? Que muitas vezes, como esse texto que nós lemos, aqueles fariseus, aqueles judeus, eles estavam falando assim: olha, esse daí não é o Cristo, porque o Cristo vai vir de um lugar que nós não sabemos. Esse nós sabemos quem é. Ele nasceu de José, jogou futebol com a gente ali na cidade onde a gente nasceu, eu vi ele estudando. Então não, ele não é o Cristo. O Cristo vai vir de um lugar aonde ninguém sabe. Olha só, sabe o que isso quer dizer? Uma mentalidade de misticismo. Sabe o que a vida de Davi nos ensina aqui como jovens? Que todo o contexto da nossa vida está nos preparando para os grandes propósitos de Deus. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Talvez você não sabe o porquê você sofreu no passado, talvez você não entende porquê você veio dessa família X, dessa família Y, talvez você diz assim: olha para os grandes cargos, olha para a sua vida, olha para os teus sonhos, para os teus projetos, e você diz assim: cara, eu não posso chegar nesse lugar, mas eu quero te dizer uma coisa, você tem que começar a entender que todo o contexto da tua vida é um treinamento de Deus para te levar a cumprir os grandes propósitos e planos dele para a tua vida. Percebe uma coisa? Davi chega diante daquele rei e ele não tinha condição aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus ele podia. Porque Deus já estava treinando Davi, matando um urso e um leão, para que Davi pudesse matar um gigante e o seu nome fosse conhecido em Israel, ali onde eles estavam, e o seu nome fosse conhecido naquela cidade, e a partir daquele momento, ele viveu um grande romper na sua vida pessoal. Então aquele mesmo Davi, ele começa a dar passos de fé para se tornar um rei. E olha que é interessante isso, esse Davi que vence Golias, ele é chamado para ser rei, e ele vai servir um rei. A Bíblia vai dizer que Saul ficava endemoniado numas paradas, de repente ele ficava endemoniado. Davi, ele foi levantado por Deus para andar com Saul, para acalmar os demônios de Saul, velho. Vocês já leram isso? Saul estava doidão, e aí Davi vinha com a arpinha da viseira ali, ó, vinha com a arpinha, mano, e acalmava o cara, velho, e o demônio saía. E esse Davi, que foi chamado por Deus para ser rei, ele começa a servir um rei. Então nós precisamos entender uma coisa: quando os judeus estão falando lá nesse texto de que aquele não era o Cristo, porque o Cristo verdadeiro, ele viria de um lugar que ninguém sabia, é porque eles estavam esperando um Jesus místico. E a gente é assim muitas vezes. Porque a gente fica falando assim: cara, eu sei que Deus tem planos para mim, mas eu preciso ver um anjo, mas eu preciso viver um romper espiritual, mas eu preciso ver uma coisa mística de Deus, eu preciso receber uma palavra profética. Enquanto isso, Deus está te treinando no teu trabalho, Deus está te treinando na tua família, Deus está te treinando nos teus relacionamentos, Deus está te treinando no contexto que você está vivendo, e você não está nem vendo isso. E sabe qual é o problema disso, cara? Que a gente fica estacionado e paralisado, a gente não consegue andar, porque como jovens, a Bíblia vai dizer assim: jovens, eu vos escolhi, porque sois fortes.
Sabe o que isso quer dizer? É que você é forte. Ah não, mas você é forte, você é forte, você é forte, você é forte. Quando Deus olha para você, por mais que você errou, Ele fala assim: jovem, eu te escolhi porque você é forte, e a palavra de Deus habita em vós, e tendes vencido o maligno. Sabe o maior número de jovens, de pessoas se perdendo na vida, que nós vemos quando a gente faz uma pesquisa, são os jovens, porque o diabo está invertendo a mentalidade. Porque o diabo está falando o oposto na mentalidade dos jovens. Então o diabo ele vai dizer assim que você não pode, e você não consegue, e você está preso no seu ciclo de pecado repetitivo, mas Deus está olhando do céu, que já é uma verdade, que já é uma realidade. Ele está dizendo assim: cara, essa não é a verdade sobre você, a verdade é que você é forte, tens vencido o maligno, a verdade é que eu coloquei avivamento sobre você, a verdade é que você é o responsável por transformar esse bairro, a verdade é que você é responsável por transformar a tua faculdade, a verdade é que você é responsável para ir para as nações, a verdade é que você é responsável para tomar os melhores lugares, a verdade é que você é responsável para você entrar na política e estabelecer o governo de Deus e acabar com essa corrupção na política. Essa é a verdade, cara. Essa é a única verdade, cara. Mas nós estamos esperando um Jesus místico, Jesus na frente dos caras, velho. Mas nós estamos esperando uma vida mística de redes sociais, porque é isso, a gente está imergido nas redes sociais. Então a gente olha para um grande pregador, um grande homem de Deus, ou a gente olha para aquela menina que tem um corpo, e que é modelo, e que tem uma vida financeira abundante, e a gente fica se comparando, cara. E Deus está falando assim: não, eu estou te treinando, não, eu estou te preparando, a sua vida é essa vida mesmo que eu preparei para você, a sua família, não era para você nascer na família X, é nessa mesmo, aí existe algo que eu estou gerando, e nós estamos dizendo assim: não, mas esse não é o plano de Deus, daqui não pode sair nada bom, enquanto Ele olha e diz assim: você vai fazer grandes coisas, porque eu te escolhi, porque eu te separei, porque você é forte, e você pode viver grandes coisas. Então, aonde está o problema? Aonde nós não crescemos? Está em Deus? Porque a gente fica assim, cara, essa é a verdade, a gente fica assim: mas eu acho que não é tempo de Deus. Então a gente ora por uma pessoa e ela não é curada, e a gente fala: não, a fé dela não foi boa, na verdade não é tempo de Deus de ela ser curada, mas tudo isso é uma fuga nossa, porque a gente não está assumindo o Evangelho de Cristo. Porque a gente não está andando na verdade, porque a gente não entende a verdade. Como nós vamos andar na verdade? Eu passei uma semana na Argentina e eu vi muitas coisas de Deus acontecendo. Eu vi muitas crianças andando, cara. Crianças que chegavam na cruzada de cadeira de roda e de repente, no meio da pregação, sem ninguém orar, elas levantavam da cadeira de roda e saíam andando, empurrando a cadeira de roda, cara. Eu vi uma criança que me impactou muito. Enquanto a gente estava na cruzada, muita presença de Deus, e era uma menina, e essa menina, cara, a gente estava conversando, estava do lado assim, conversando, e ela estava de cadeira de roda, e de repente, ela levantou da cadeira de roda, do nada, cara. E ela pegou a bonequinha dela, condenou a bonequinha na cadeira de roda e saiu empurrando a cadeira de roda. Trocou de lugar, na verdade. Trocou de lugar e carregou a bonequinha. E ela andava com a bonequinha dando risada, cara. Isso é o poder de Deus que está liberado sobre o Brasil. Sabe, quando eu cheguei lá, uma das coisas que eu falei para algumas pessoas, eu cheguei lá, eu vi a fome e a sede dos argentinos por poder ouvir brasileiros, porque os brasileiros estão carregando o fogo do avivamento. Porque quando os países olham para o Brasil, eles dizem assim: ali está um grande avivamento, ali vai vir os maiores homens de Deus que vão transformar o mundo. Eu me lembro que a gente foi pregar numa igreja à noite, e cara, quando a gente terminou de pregar, tinha mais ou menos umas 100 pessoas para orar. Mano, eu nunca orei por tanta gente. Mano, de boa, chegou uma hora que eu não tinha mais o que orar.
E eu estava orando, e de repente, cara, o Espírito Santo a presença de Deus estava tão forte na parada, que eu não conseguia mais ficar de pé, velho. Porque a presença de Deus estava fluindo, e muitas palavras de conhecimento, e muitas coisas acontecendo, muitas curas acontecendo. Por quê? Porque quando nós colocamos a nossa expectativa em Deus, de que pode vir uma coisa boa do Brasil, porque o avivamento está lá, porque Jesus está fazendo lá, nós recebemos muito de Deus. Eu vi argentinos afundados numa cultura, precisando de um reavivamento, porque houve grandes avivamentos na Argentina, e hoje eles estão, uma das cidades tinha 80% de convertidos, e hoje essa cidade é a cidade mais violenta na Argentina, onde tem muita morte, muita gente usando droga, porque eles deixaram o avivamento. Mas quando nós chegamos lá, eles disseram: o avivamento está com vocês, e vocês precisam liberar isso sobre nós. Cara, olha só como as pessoas estão nos olhando. Olha só como as pessoas estão nos olhando, o que Deus está mostrando para as pessoas e o que elas estão vendo em nós. Mas será que nós vemos isso que Deus está vendo em nós? E sabe por que eu vejo que isso é muito bíblico? Porque quando, naquele grande derramar do Espírito Santo, em Atos 2, quando as pessoas recebem o cair do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que um olha para o outro e fala assim: tem fogo na sua cabeça, cara. O cara, ele não consegue olhar o fogo na cabeça dele, mas ele consegue olhar na do outro. Sabe o que isso quer dizer? Que é verdade. Existe fogo de Deus sobre o Brasil, e nós precisamos nos levantar como jovens, não jovens derrotados, mas jovens mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque essa é a verdade sobre nós, cara. Então eu fico vendo Davi, ele começa a desenvolver aquilo que Deus chamou ele. E por que é importante falarmos disso hoje? Porque Deus nos chama para vivermos uma vida construtiva e não destrutiva. Sabe, eu tenho conversado com muitos jovens aqui da nossa igreja, e eu vejo muitas vezes uma mentalidade destrutiva num aspecto de tipo assim: ah não, cara, mas eu acho que é isso que Deus tem para mim mesmo. Não, cara, Deus tem muito mais para você. Deus te chamou para grandes coisas. Deus te chamou para que você possa ser uma influência. Deus te chamou para que você possa estabelecer o governo dele aonde você está. Mas como nós temos que fazer isso? Quais os passos práticos para nós fazermos isso? Nós não fomos chamados para ficarmos retrocedendo. Nós somos chamados para avançar. Sabe o que isso quer dizer? Quando Elias, ele avança diante de 400, presta atenção nisso, Elias recebe uma direção de Deus, e a Bíblia vai dizer que ele bate no peito e fala assim: ó, chama os 400 profetas de Baal, porque hoje vai ter fogo aqui, velho. O bicho era abusado, velho. Não, o moleque olha só, ele era ousado na parada, e a gente tem que ser ousado. E aí ele fala assim: ó, chama os 400 que nós vamos ver quem é Deus e quem não é Deus. E aí a Bíblia vai dizer que Elias, ele ora, e 400 profetas de Baal são queimados pela oração de Elias. Por quê? Porque Elias não esperou um confronto onde os profetas veio até ele, mas ele foi até os profetas, na manifestação de Deus, na direção de Deus, e ele destruiu os 400 profetas de Baal. Mas por um outro lado, nós vemos que Elias, esse mesmo profeta que derruba 400 profetas de Baal, porque ele foi um avanço do reino, ele fica parado e recebe uma ameaça. E porque ele fica parado e recebe essa ameaça, Elias volta para a caverna. Elias retrocede, Elias entra em depressão, Elias fica deprimido e pede morte para Deus. Sabe o que isso quer dizer? Deus não te chamou para você ficar trancado no quarto, cara. Deus não te chamou para você ficar andando sozinho. Sabe qual é a maior mentira do diabo nesses dias? É dizer assim: não, você não precisa de relacionamento. Você não precisa andar com a sua galera. Você simplesmente precisa ficar no seu quarto orando, e ele usa isso, orando e passando tempo com Deus e lendo livro. Não, cara, nós somos seres sociais, nós temos que andar juntos. Porque enquanto Elias parou de avançar, Jezabel avançou em cima dele, e quando Jezabel avançou, Elias quis morrer.
Sabe o que isso quer dizer? Nós fomos chamados para avançar e avançar sempre. Enquanto nós não avançarmos, nós somos governados. Como reis, nós somos chamados para governar na esfera do reino de Deus. E se nós não governarmos, alguém vai governar sobre você. E não vai ser Deus, vai ser o reino das trevas. Porque você já está no governo de Deus. Mas se você não governa e não avança na tua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar paralisado, estacionado. Deus tem planos, projetos e propósitos, sim, mas eles não vão se cumprir porque você não deu passos de fé em relação àquilo que Deus falou para você. Deixa eu contar uma coisa, e eu sei que isso pode inspirar vocês. Antes do Audaz Revival, eu estava aqui, a gente tinha fechado os preletores, e 2 semanas antes o pastor César me liga, e ele diz assim: Sandro, eu estava lavando louça e eu senti que o Espírito Santo me falou assim, chama o Sandro para ir para a Argentina, para essa Vision Trip, que é tipo uma viagem de visão para receber de Deus. E aí, cara, ele me chamou, sabe quando ele me chamou? Ele falou assim: Sandro, Deus falou para mim te chamar para ir para a Argentina. Eu falei assim, beleza, qual que é o valor? Aí ele falou assim, ó, o valor é X. Eu pensei assim, cara, o que Deus pode fazer na Argentina, Ele pode fazer no Brasil, para que eu vou gastar? Mano, do mal esse pensamento, de verdade. Pensamento egoísta, velho. Eu pensei isso, cara. E aí, eu vim para o Audaz Revival, teve as noites, e na noite do Rogério Marucci, ele disse uma palavra, ele falou assim: Deus está levando vocês nos próximos 2 anos para as fronteiras do Brasil. E aí, beleza, só que eu não lembrei disso na hora, enquanto eu estava voltando de carro com a Renata, eu falei: Renata, eu acho que o Espírito Santo está falando comigo. Mano, porque eu estava dirigindo, de repente, eu ouvi, tá ligado, tipo, aqueles filmes de terror? Que você ouve tipo uma voz assim, você fala, vixe, mano. E eu ouvi o Espírito Santo falando assim: o dinheiro não é seu, o dinheiro é do reino. Eu ouvi ele dizendo isso, cara. Eu falei, mano, eu acho que é o Espírito Santo. Mas eu repreendo se não for. E aí, eu falei, Rê, Argentina, fronteira com o Brasil. Não, eu perguntei pra Helena, cara. Eu falei, Helena. Falei com a Helena, né? Eu falei, Helena, que país que faz fronteira com o Brasil? Eu sabia, mas eu queria esticar ela nos estudos, tá ligado? Eu sabia, mas eu queria esticar os estudos dela e testar se ela tá vendo bem. E aí, cara, nessa hora, ela falou assim, papai, a Argentina faz, né? Eu falei, ixi, mano, não tem como fugir. Aí, beleza, eu entendi de Deus, falei, Rê, eu tô achando que Deus tá me chamando e eu tenho que ir. E ela falou assim, mano, se Deus tá te chamando... Não, primeiro ela jogou a cartada, né, que ela é ligeira. Ela falou assim, mas Deus falou que era nós, não você. Aí eu lancei assim, somos uma só carne, se eu for, você tá indo no Espírito. E aí, cara, era só uma viagem de homens, e aí, beleza. Aí eu liguei pro pastor César e falei assim, cara, tá ligado? Ainda dá tempo de eu ir para aquela viagem? Porque, mano, eu tô achando que é de Deus. Ele falou assim, você tá achando, mano? Pô, você tá me tirando, né, velho? Você tá achando que é de Deus? Uma coisa que o Espírito Santo me falou, é lógico que é de Deus, mano. A parada tá preparada para você. Eu falei, mano, então vamos embora. Fomos, e Deus fez muitas coisas. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ser rápidos para responder aquilo que Deus está nos pedindo. Porque talvez Deus já falou para você fazer muitas coisas e você ainda não fez, cara. E eu posso dizer uma coisa para você, Deus ele age como se fosse um Waze. De verdade. Ele te dá um destino para você colar ali na lâmpada. Só que você começa a enrolar para colar na lâmpada, ele vai pegar um outro carro que está ali perto, ele vai colocar ali e já acabou o seu destino em relação à lâmpada. E aí ele vai recalcular, tá ligado? E aí você fica perdendo tempo, velho. Por quê? Porque você fica
protelando o que Deus quer fazer, você fica atrasando as coisas de Deus, você fica incrédulo na presença de Deus e você não avança naquilo que Deus mandou você fazer, porque a gente é muito lento em responder o que Deus está pedindo para nós, mas a partir dessa noite, nós vamos sair daqui afiados no Espírito para responder o que Deus está nos falando, para que a gente possa dar passos de fé e comece a crescer e andar pelos olhos da fé e viver toda a vontade de Deus assim na terra como no céu. E eu lembro que estava tendo muitas curas nessa cruzada, e aí a equipe do avivalista Carlos Anacondia falou assim: vocês têm que ir orar por essas pessoas. E aí eu falei: caracas, velho, o que eu vou orar por esses caras, velho? Eu pensei isso. E aí a gente foi para cima para orar pelas pessoas. E aí na hora que eu orei pela primeira pessoa, o Espírito Santo falou: Sandro, só derrama o que eu tenho liberado sobre você. Faz o que você sabe fazer. Faz o que eu já te ensinei a fazer e libera cura sobre várias pessoas. E a gente começou a orar e muitas palavras de conhecimento começou a brotar. Nós precisamos ser rápidos em responder aquilo que Deus está nos pedindo. Talvez você está aqui nessa noite e Deus já te pediu para você cortar uma amizade que está te levando para o inferno, que está te levando para um quarto depressivo, que está te levando para um lugar onde está sendo destrutivo e você está demorando em responder, e depois você vem com a cara lavada diante de Deus e fala: Deus, como? Eu estou sofrendo, mas Ele diz: eu já te disse o que você precisa fazer, e nós ficamos enrolados na nossa vida espiritual, cara. Nós precisamos tomar decisões, cara. Nós precisamos tomar decisões para que nós possamos viver toda a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Sabe, eu sinto muito forte no meu espírito que tem jovens aqui, que Deus chamou você para viver coisas tão grandes, que você sabe disso, e muitas das vezes você olha e fala assim: não, eu não posso por causa da minha família. Você fica dando desculpas, desculpas e mais desculpas, e mais desculpas, e você não vive por fé. E a Bíblia vai dizer, sabe o que para você nessa noite? Sem fé, cara, é impossível agradar a Deus. Nós fomos chamados como jovens para crescer, para viver uma vida construtiva, não destrutiva, e para que a gente possa viver isso, eu quero falar uma coisa importante: Deus faz isso através de 3 Cs importantes na nossa vida, e o primeiro C, sabe qual é? É casa. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Olha só: entra no teu quarto, na tua casa, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Sabe o que isso quer dizer? Que enquanto você tem tua vida de oração alinhada, Deus vai liberar bênçãos sobre você e romperes sobre você, mas você precisa ter alinhamento na tua vida de oração, você precisa ter constância, permanência no lugar secreto. Sabe por quê? Porque Jesus está usando o quarto, porque todo dia você tem que entrar lá, velho. Quem gosta de dormir na sala? Se eu dormir na sala, meu cachorro fica lambendo na boca. E ele é cheio de pelo e ele é louco, porque ele fica andando assim, ó, a noite inteira. Quem já foi em casa sabe, ele é louco, mano. Ele não dá paz, ele é ansioso. Então, o que acontece? Nós precisamos ir para o quarto. Por quê? Porque quando nós vamos para o quarto e vivemos uma vida de oração, a Bíblia vai dizer o seguinte: que nesse quarto o Senhor te recompensará publicamente. Então Deus tem grandes coisas para nós, sim. Como nós damos passos de fé para viver isso? O primeiro passo, nós precisamos ir para o íntimo de Deus. Quarto é lugar de intimidade. Quarto é o lugar mais íntimo de uma pessoa, é um local de descanso, de refúgio, de lazer, de compartilhamentos especiais, com pessoas especiais. Então o primeiro C, nós precisamos estar focados nisso, orar, entrar no nosso quarto, ter uma vida de oração, para que Deus possa liberar sobre nós o nosso crescimento espiritual, pessoal, ministerial, e todas as demais áreas. Vocês estão entendendo? Olha só, toda noite você vai para o quarto, cara. Isso quer dizer que toda noite, todo dia, Deus quer ter relacionamento com você. Mas a gente fica esperando um Jesus místico. Mas a gente faz tudo menos orar. Mas a gente não sai do Instagram e não ora.
Porque o Instagram e as mídias sociais, e eu não tenho problema em dizer contra as mídias sociais, mídias sociais é bom para você comunicar o que Deus está fazendo, e não para deixar ela engolir tua mente, cara. Porque enquanto você perde tempo nas mídias sociais, no Netflix, enquanto você perde tempo para tomar decisões de Deus e não vai para o teu quarto orar, eu quero te dizer uma coisa, o diabo está te roubando, ele vai te massacrar, porque você não está em comunhão íntima com Deus, cara. Ah não, mas eu não sei orar. Logo menos eu estou lançando um livro de oração, que já está pronto, vocês vão ver. Para ajudar o Ministério Audaz aqui, ó, e você vai poder adquirir um livro que vai te ajudar e te inspirar a ir mais fundo na oração. Uou! Mas o que é entrar no quarto? Você entra e fala para Deus o que você está sentindo. Não tem uma oração específica, Deus só está te esperando. Sabe o que a Bíblia diz? Entra no teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto. A gente fica buscando tantas respostas em Instagram, em amizades que não são da parte de Deus, em TV, em carícia, nas revistinhas, malhação é das antigas, né? Mas a gente fica procurando resposta de Deus em coisas fúteis. E a Bíblia está falando assim, olha, você quer receber de Deus? Entra no teu quarto, ora ao teu Pai que está em secreto. Mano, sabe o que ele está falando? Filho, eu estou no quarto te esperando, velho. A Bíblia fala que não é para você entrar e ele vai vir. Entra no teu quarto, ora ao teu Pai que está lá, ele está no secreto te esperando, velho. E o teu Pai que te vê, te recompensará publicamente. Então o primeiro passo para a gente viver uma vida construtiva, a gente tem que reafirmar isso constantemente. Parece que é chato bater nessa tecla, mas nós precisamos voltar para o quarto de oração. O segundo ponto que nós precisamos voltar, e não adianta a gente fazer um e não fazer outro, porque essas são as 3 formas bíblicas que Deus vai nos desenvolver e vai nos levar para viver os teus planos. O segundo C é comunidade. É igreja local, porque a Bíblia diz que na comunhão dos santos, o Senhor ordena o quê? Sabe o que isso quer dizer? Que você só vai receber bênçãos de Deus específicas, romperes e crescimento, quando você estiver na igreja. É, cara, não é só o quarto, é a igreja. Por quê? Porque na igreja, na comunhão dos santos, o Senhor ordena a bênção e nós somos criados para sermos seres sociais. Você já não percebeu que quando você está aqui, quando você está no PG, ou quando você toca a galera e depois você sai, você se sente bem? Você não percebeu ainda? Então por que você fica decidindo em ficar no seu quarto, na escuridão, na depressão? Trancado, cara, não, de boa, velho. Será que a gente não percebeu isso ainda? Igreja é lugar de relacionamento, e dentro dessa igreja, eu quero dizer uma coisa, jovens, Deus nos chamou para que a gente possa servir aqui. Deus não te chamou para você ficar sentado no banco, cara. Mano, Deus te chamou para você servir aqui, para você vir para a igreja, servir, fazer parte do corpo, porque afinal de contas um corpo tem partes. A igreja é o corpo de Cristo, então Deus te chamou para você servir. Olha só, vamos lembrar uma coisa aqui. Quantos aqui já serviram em qualquer área aqui que precisou da igreja? Levanta sua mão. Mano, agora fala uma coisa. A brisa que você tem depois que você sai dessa parada, não é sinistra? Mano, eu falo, Deus, isso é o êxtase mais sinistro que eu já vi na vida, velho. Não, por quê? Porque a gente foi criado para sermos seres sociais. Enquanto você está na igreja, Deus está liberando bênçãos sobre você, e você começa a ser desenvolvido sobre vários aspectos da sua vida, cara. Deus não te chamou para você ficar em casa, Deus te chamou para você avançar, cara. Enquanto você ficar em casa, você fica como Elias, só recebendo ameaças do diabo, só recebendo ameaças de Jezabel. E sabe o que vai acontecer se você não sair de casa?
e for para a relação, para o corpo, para o relacionamento, para a comunhão, para a unidade, você vai ficar pior e pior e pior, e vai ficar como Elias lá. Deus, eu prefiro morrer. Não, Deus. Nem lembrava mais os 400. De tanta violência que a ameaça veio de Jezabel para ele. O cara estava doidão, velho. O cara matou 400 profetas e de repente ele fica estacionado, e aí Deus chamando ele para avançar, aí ele recebe uma ameaça de uma mulher. Ô, mano, tá tirando, né? Não, fala a verdade, mano. E aí ele fala que ele quer morrer. E por isso que o diabo está levando os jovens para se matar. Sabe por que muitas das vezes você sente vontade de morrer? Porque você não está vivendo os planos de Deus para a tua vida, cara. Deus te chamou para você estar aqui, buscando a presença dEle, orando no teu quarto. Primeiro ponto, teu quarto. Segundo ponto, aqui na igreja, em comunidade, mas não só vir para esquentar banco, para trabalhar, porque existe algo em você que Deus chamou só para você fazer. É verdade, cara. Existe um dom que está sobre você, que Deus lá na eternidade, Ele te formou para você fazer isso. E se você não fizer isso, você vai ficar incompleto. É a verdade, cara. E o terceiro ponto, o terceiro C, e que é muito importante também, são as conexões. Nós precisamos ter conexões. Sabe, a Bíblia fala de Barnabé e Paulo. Paulo é convertido, e depois que ele se converte, ele começa a pregar, mas os judeus, eles não aceitavam Paulo, porque Paulo era faca na caveira, porque Paulo era loucão, porque antes, quando era Saulo, ele matava todo mundo, ele entrava nas igrejas e ele matava criança, família, ele era um destruidor. E aí, a Bíblia fala que esse cara converte, velho. Ele encontra Jesus, mas ele converte de verdade, mas os judeus ficavam com medo dele. E aí a Bíblia vai dizer que ele se conecta em Barnabé, e Barnabé chega nos discípulos, os judeus, a nata, e fala assim, ó, a parada é o seguinte, o moleque tá zica, ele viu Jesus, tá ligado? Jesus que vocês viram morrer, ele encontrou Jesus. Vocês podem liberar o moleque porque ele vai chegar arrebentando, porque agora ele é nosso. Agora ele vai construir com nós. Por quê, cara? Porque Paulo, ele só consegue viver todos os planos de Deus, porque primeiro ele estava orando, segundo ele estava em comunidade, terceiro, ele se conectou em um homem que era a porta para ele poder viver todos os planos e projetos de Deus. E nós precisamos entender uma coisa aqui, ó, muito importante. Tudo que nós vivemos agora nesse reino é espiritual. Cada pessoa que se conectar com você é uma oportunidade de Deus para te levar mais longe. Cada pessoa que se conecta com você, ou ele vai vir para te ensinar, ou você vai ensinar ele. É assim, cara. Então, nós estamos querendo viver novas coisas em Deus, mas eu quero trazer para um compromisso aqui. Nós estamos no nosso quarto orando e buscando a Deus, primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos em comunidade de verdade. Terceiro ponto, nós estamos conectados a certo ponto de que você está recebendo de Deus através de pessoas? Ou você acha que você é o bonzão, a boa zona, e você só recebe de Deus porque Ele te libera e você não precisa de ninguém? Primeiro coach da Bíblia, diabo, que ele vai falar, sabe o quê? Você pode, você consegue, você é o máximo, cara. Você vai ser igual a Deus, cara. Ou seja, sozinho você não pode nada. Em Cristo você é mais do que vencedor. Você tudo pode no Senhor que te fortalece. Você é forte porque essa é a palavra de Deus para você. Mas eu quero dizer uma coisa, você precisa de conexões divinas para te levar para o próximo nível em Deus. Mano, eu fico vendo gente perdendo oportunidades, cara. Recentemente a gente estava conversando, um amigo nosso perdeu uma oportunidade milionária, porque ele não se conectou com a pessoa. Sabe por quê? Porque a mentalidade está assim, ó, não, se Deus for me abençoar, vai acontecer assim, 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 assim. Esse é o jeito que Deus vai fazer. Se Ele não fizer assim,
então não é Deus. Sabe o que vai acontecer? Fica esperando. Você vai esperar pro resto da vida. Eu conheço homens de Deus, daqui da nossa igreja, homens que serviram aqui, que foram homens de Deus, que tinham chamados de Deus, até mesmo para pastorear, que até hoje não viveu. Por quê? Porque não deu passo de fé, cara. Talvez você tenha um ministério de Deus, mas você fica enrolando, você não ora, você não vem para a igreja, não serve na sua local, e principalmente você nem estuda, cara. Como nós vamos viver os planos de Deus? Eu me lembro que quando eu entendi de Deus, que um dia eu tinha um chamado pastoral, eu falei, mano, eu vou estudar teologia. Quando eu entrei lá, eu não sabia nada. Eu era um desastre. O pastor G me colocava para pregar nas antigas, mas era puro milagre. E cara, eu estou aprendendo ainda hoje. Mas eu entendi de Deus, então eu comecei a dar passos de fé em relação ao lugar que Ele estava me chamando. Nós precisamos fazer isso, cara. Nós precisamos fazer isso. Não adianta você ficar sonhando e sonhando, mas você não faz nada para viver os sonhos de Deus na tua vida. Você vai passar anos e anos e você vai ser um frustrado ou uma frustrada porque você não teve coragem de ter uma fé ousada e colocar o pé sem degrau, porque quando você coloca o pé sem degrau, o degrau vai aparecer no último segundo. Hoje é uma noite de romperes espirituais para a nossa vida. Exemplos de conexão, Paulo e Barnabé, exemplos de conexão. José chega na prisão, o moleque estava condenado injustamente, ele se conecta em dois, um padeiro e um copeiro. Olha isso, um dos dois morre e ele fala assim, ó, a parada é o seguinte, o sonho é assim, ó, você vai morrer e você vai voltar para o rei. E aí eu vou te dizer uma coisa, lembra de mim. Quando você estiver lá, passou 2 anos, ele não lembrou, na hora certa, ele lembrou de José, e José saiu da prisão, cara, e deu um passo de fé tão grande, e virou o governador do Egito. Sabe o que é isso? O poder de uma conexão que Deus liberou para José. O menino foi lembrado depois de 2 anos, velho. Quem não é visto não é lembrado. Você fica dentro de casa, trancado, só no seu mundinho. Eu quero te dizer uma coisa, não vai sair nada desse lugar. Mas se você começar a se conectar estrategicamente, andar com as pessoas de Deus, que pode te impulsionar, andar com as pessoas de Deus, que pode te levar mais longe, andar com as pessoas que você pode modelar e entender que você pode crescer, pode começar a contar um crescimento exponencial na sua vida, porque Deus é o mais interessado que isso aconteça a partir dessa noite. Então José é lembrado depois de 2 anos. Mano, olha o que uma conexão faz. Eu sentei numa mesa de pastores na Argentina e um pastor olhou para mim e falou assim, você pode estar a um passo de um cliente que vai te tornar um milionário. Vocês estão entendendo? Eu recebia, lógico. Eu não sou bobo, né? Amém, Deus, que assim seja. Mas a gente tem que estar tão atento, porque tudo que nós vivemos agora é tão espiritual, que nos leva a viver planos grandes de Deus. Então, aonde você está hoje, na tua empresa, nas pessoas, é claro que tem tempos e tempos. Talvez você se conecte em uma pessoa e depois de certo tempo você precisa se conectar em outras pessoas, porque Deus te leva para outros lugares, porque muitas vezes também a gente se conecta em um grupo de pessoas e fica só lá, esperando o que vai acontecer, e Deus está falando, não mano, o meu reino avança, você tem que entrar na velocidade do meu reino, não é ficar parado onde você está, esperando as coisas acontecer, se conecta em mais pessoas, vai avançando, oração, corpo, conexões, vai avançando, e na hora certa, Deus te leva para um grande romper, porque Ele nos chamou para termos uma vida construtiva e não destrutiva. Elias e Eliseu se conectaram tanto, que a hora que Elias foi para o céu, caiu uma capa sobre Eliseu. E Eliseu já sai fazendo milagre, velho. Ele pega o legado de Elias. Eliseu fez grandes coisas e foi maior que Elias. Por quê? Porque ele continuou o que Elias estava fazendo. Uma outra conexão, Davi e Jonatas. Davi só não morreu para Saul, e os planos de Deus não deixou de se cumprir também por causa de uma conexão com Jonatas.
Porque Jonatas falava assim, meu pai vai te matar, foge, faz isso, faz aquilo. Mandava o WhatsApp, mandava uma mensagem no Insta quando não tinha sinal para o WhatsApp. Quando o WhatsApp caía, ele mandava uma no Insta. E aí ele só ia dando os direcionamentos e Davi chegou no topo porque ele tinha conexão. Uma outra conexão também que é muito importante, Moisés e Arão. Quem seria Moisés sem Arão? O cara não sabia falar. Era gago. Tinha poder de Deus, mas não sabia falar e era gago, e aí ele manda Arão, e a conexão dos dois começa a viver um grande romper. Eles libertam o povo do Egito, e eles levam aquela grande multidão para uma terra onde manava leite e mel. As conexões de Deus podem te levar a lugares extraordinários. Olha só, na minha vida eu tive muitas conexões. Eu me lembro, e eu vou contar aqui para vocês bem rápido, na transição do pastor Rian para ir para o núcleo. Olha que doideira que aconteceu. A gente tinha acabado de sair de célula e a gente não queria mais célula, porque a gente tinha se frustrado, porque tínhamos perdido uma rede de célula dos jovens fortes. E de repente a Renata falou assim para mim, Sandro, vamos ir para uma célula, mas não vamos fazer nada lá. Vamos sentar lá. Eu falei, beleza, é isso mesmo, vamos embora. Mas, mano, meu coração queimava por ficar com a galera, liderar. Eu falava, mano, essa Renata não sabe onde ela está se enfiando. Ela não quer, mas Deus quer, tá ligado? Aí, um dia, o pastor Rian precisava transicionar. Naquela época era a Amanda que ia assumir, só que ela estava com algumas questões e ela falou assim, não vou assumir. Aí um dia o pastor Rian me chama e fala assim, Sandro, eu senti de Deus e tal, que tem que ser vocês. Eu sentado na cadeira, falei assim, beleza, eu vou. A Renata falou assim, não, nós não vamos. Aí, mano, a gente saiu daquela reunião, eu confirmei tudo. Ela falou assim, você vai desconfirmar tudo na próxima que a gente falar. Eu falei, mano, sério? Que você vai tratar as coisas de Deus assim? Mano, muito errado você. Não, de boa. Sério que você vai ser tão bifenta, carnal com as coisas de Deus? Mano, é zoeira. E aí, o que aconteceu? É zoeira eu falando para ela, não, é zoeira, você não vai fazer isso. E aí o que aconteceu? Aí a gente conversou de novo, aí a Rê falou assim, Rian, não queremos. Sandro quer, mas eu não quero, então não vai ter jogo isso daí. Aí ele falou assim, tá bom, só ora, e depois a gente vai conversar. E aí a gente foi para orar, e aí eu lembro, cara, que o Espírito Santo falou assim para mim, Sandro, no meu quarto orando, ele falou assim, libera o profeta. E aí eu falei assim, Rê, vai ter a reunião e tal, e aí, o que Deus te falou? Ela começou a dar umas risadas. No dia que a gente foi conversar, a mesma frase que Deus falou para mim, Deus falou para ela, libera o profeta sem a gente se conversar, porque ela estava de bico. Cara, vocês estão entendendo? Quando você se conecta em pessoas de Deus, você vai começar a viver grandes romperes de Deus. Quando a gente foi para a Argentina agora, e a gente chegou lá, eu não conhecia ninguém. A gente chegou através de uma conexão de um amigo do César, e a gente entrou e ficou no backstage com os maiores avivalistas da Argentina. E a gente recebeu muito de Deus. Chegando lá, a gente foi para uma reunião de pastores, onde eu estava conectado com o César e com a outra galera, e aí na hora de se apresentar, e eles disseram, esse daqui é o meu amigo tal, esse daqui é o pastor Sandro da Igreja Batista, e ali portas grandes abriram para que a gente possa pregar no exterior, e os pastores de lá, quando a gente ministrou lá, disseram o seguinte, cara, quando vocês voltam para liberar mais de Deus sobre nós? Sabe o que é isso? Conexões divinas que nós precisamos considerar na nossa vida. Não digo somente conexões no aspecto espiritual e de ministério, mas eu tive uma pessoa, um coordenador que trabalhou comigo muitos anos, que ele me treinou para que eu fosse um empreendedor como eu sou hoje. Eu me lembro que quando eu me conectei nesse cara, eu contratei ele para trabalhar na minha empresa, mas parecia que eu era funcionário dele. De tanto que o cara me advertia das coisas erradas que eu estava fazendo dentro da minha própria empresa, cara. E eu lembro que eu chegava, ele me falava tanto, velho. E ele me esticava. E tipo assim, eu sabia que ele estava
certo e que eu estava errado. E nessas conversas que a gente tinha, eu conversava com ele e falava, Sandro, isso não se faz, isso não se faz, isso não se faz. Cara, por que você fez isso? Olha essa conta, você acha que você vai ter progresso fazendo um negócio desse? E meu coração humano dilacerava, velho. Mas ele me treinou para que eu pudesse ser o empreendedor que eu sou hoje. Por quê? Conexões de Deus vêm todos os dias na nossa vida para que a gente possa ser esticado e para que a gente possa alcançar destinos eternos em Deus diariamente. Eu quero chamar o louvor aqui que nós vamos orar e fechar. Deus deseja nos desenvolver, mas nós precisamos estar atentos a esses 3 pontos. Primeiro, você precisa estar no seu quarto orando ao teu pai que está em secreto. O teu pai que te vê em secreto vai te liberar uma bênção tal e ele vai te recompensar publicamente. Segundo ponto, você precisa estar na sua igreja local servindo. Você não foi chamado e chamada só para sentar no banco. Você foi chamado e chamada para construir. Entenda o seu dom e cai para cima, meu amigo. Entenda o seu dom e entra no corpo de Cristo, porque Ele vai te desenvolver. E terceiro ponto, conexões divinas. E eu quero orar com vocês nessa noite, porque eu sinto muito forte no meu espírito que Deus está liberando esses 3 passos para as pessoas aqui que têm muita fé, que quer muito viver os planos e os sonhos de Deus nessa noite. Se você quer viver os planos e os sonhos de Deus nessa noite, levante sua mão e comece a adorar a Jesus aonde você está agora e dizer, Senhor, eu quero. Levante-se, você no seu lugar, você que deseja isso, levante-se e comece a dizer, Jesus, eu quero viver essa forma construtiva de reino na minha vida. Comece a dizer, Jesus, talvez eu não dei atenção para o primeiro passo, ou o segundo passo, ou simplesmente eu não estava nem ligado no terceiro passo, mas nessa noite eu entendi tudo. Nessa noite eu conheci a verdade, e a verdade me libertou da ignorância, e eu vou viver os teus planos e os teus projetos todos para a minha vida. Eu quero chamar você, jovem e adolescente, porque isso também é sobre os adolescentes, você que deseja viver esses 3 passos construtivos. Eu sinto no meu espírito que eu preciso orar por pessoas aqui, e pessoas vão começar a viver grandes coisas naquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez você está há muitos anos querendo entender como você precisa fazer para viver novos romperes de Deus. O Senhor te diz, chegou a noite de você romper em todas as áreas da sua vida. Então você que deseja, vem aqui na frente, que nós vamos orar e vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa, só você que tem fé, só você que tem sonhos grandes, só você que quer viver grandes coisas e que você entende que tem sonhos de Deus que estão paralisados na sua vida, vem aqui, porque Deus está liberando romperes sobre vocês essa noite. Levanta suas 2 mãos e comece a adorar a Jesus, e comece a entregar tudo para Ele, porque eu vejo passagens de avião aqui sendo liberadas, eu vejo posições de influência sendo liberadas sobre jovens, eu vejo jovens reformadores e transformadores de nações sendo levantados aqui nessa noite. Essa casa é uma casa de impulsionamento de Deus para vocês, e vocês vão receber tudo nessa noite. Eu vejo uma onda do Espírito sendo liberada sobre vocês. Comece a mergulhar nesse fogo de Deus. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta.
fogo de Deus sendo liberado e uma aceleração de Deus caindo sobre vocês. Pessoas aqui vão começar a ser ativadas numa aceleração do reino, que você vai se desconhecer naquilo que você vai estar fazendo para Deus. Eu vejo uma unção nova aqui sendo liberada. Eu vejo que você vai dizer assim: Deus, eu não sabia que seria tão rápido. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que grande é a seara e são poucos os trabalhadores. Ele está querendo dizer o seguinte: olha só, eu tenho muitas coisas para fazer, mas poucas pessoas estão acreditando. E nessa noite você está recebendo de Deus um fogo sobre você, e você vai acreditar como ninguém acredita. Você vai dar passos de fé que as pessoas vão dizer: você é louco, você é louca. Mas você vai dizer: eu sou como Noé, cara. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra de Deus, e eu estou andando nela em nome de Jesus. Se aprofunde no que Deus está fazendo aqui. Em nome de Jesus, se aprofunde. Ore em línguas, queime por Jesus. Eu vejo um fogo de Deus entrando no coração de pessoas aqui. Pai, em nome de Jesus, eu libero, Senhor, fogo, fogo e aceleração do Espírito agora, em nome de Jesus. Eu sinto que tem uma menina aqui que o diabo quer te trancar no quarto. Eu vejo o diabo querendo manter você em casa, e Deus está dizendo: você precisa dar um passo de fé e ir para onde eu estou falando para você ir. Eu vejo uma prisão que quer te fazer ficar em casa. Eu vejo isso nítido, e Deus está dizendo: depende de você dar um passo de fé para que eu possa liberar esses 3 Cs sobre a sua vida. Você que deseja isso, não fique protelando. Você está perdendo tempo, e é só a sua vida eterna que está em jogo. Se você entende isso no teu espírito, vem aqui para frente, porque Deus está liberando sobre você uma nova temporada em nome de Jesus.
nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu é, e ao som da tua voz os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos, nós preparamos, toma um lugar de honra. Nós arrumamos, perfumamos, nós preparamos, toma um lugar de honra.
Glória a Deus. Quantos foram cheios do Espírito Santo aqui? Quantos receberam muito de Deus? Quantos vão dar passos de fé em relação àquilo que o Senhor liberou sobre você nessa noite? Levanta sua mão e diga: eu vou, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou passar para o Rodrigo. Antes de eu passar para ele, eu quero falar uma coisa muito importante. A gente está começando a nossa lojinha do Audaz, que está ali atrás, ó. A gente está trazendo uns livros e algumas coisas novas, coisas boas que você pode consumir, livros que vai fazer você crescer na tua mentalidade, no teu desenvolvimento, com preços bons para poder ajudar a questão do ministério, para a gente crescer também nesse aspecto. Então, não deixe de passar ali, vamos juntos crescer, porque Deus deseja que nós cresçamos em todas as áreas, amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus.